Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Desculpa aí a semana de lapso, mas foi bom para colocar as ideias no lugar. E hoje eu vou começar uma série de 3 vídeos, eu imagino que sejam 3, mas talvez vá passando o tempo e eu faça mais alguns. Vão ser de vídeos curtos na medida do possível, quem me conhece sabe que eu gosto de falar. Vou falar sobre o novo normal na arquitetura. E para isso eu estou acompanhada aqui, ó, da Bíblia dos arquitetos, talvez representando o velho normal. O velho não tão velho, né? Velho até 6 meses atrás. Vamos lá? Bom pessoal, estudantes de arquitetura, eu não sei se hoje em dia ainda se usa esse livro, mas esse livro na minha época da faculdade, ele era a Bíblia da arquitetura. Por quê? Ele tem aqui, quer ver, vou abrir aqui, muitas informações que a gente não fica guardando na cabeça. Então vamos supor, eu vou abrir aqui uma página qualquer. Nossa, abrigos antiaéreos, super útil. Mas tem dimensões mínimas das coisas, então vamos para uma coisa mais normal, vai. Escola superior, auditórios. Então fala assim, a distância entre uma fileira e outra, a altura num auditório, o tamanho das mesas, a disposição das cadeiras, etc e tal. Isso aqui tem nesse livro, como vocês podem ver pelo índice, de muitas categorias. Eu vou me ater hoje na categoria restaurantes. Por quê? Eu estava pensando muito sobre essa coisa da pandemia, essa coisa do normal, né? Quando a gente vai voltar ao normal. E na verdade eu andei pensando que talvez a gente não volte mais ao normal. Que talvez essa minha Bíblia não sirva mais. As medidas que tem aqui, eu já vou fazer depois no papel um comparativo do que estava aqui com o que a gente imagina que vai ter pelas medidas de distanciamento social que a gente está tendo a partir de agora com a pandemia. Já eu faço esse comparativo. Mas o que acontece? As medidas que foram colocadas nesse livro, até pela capa você pode ter uma noção, foram tiradas pela escala humana. Existe uma disciplina na faculdade, pelo menos na de arquitetura, certamente de design também, que se chama ergonomia. E o que significa isso? Ergonomia é aquela coisa assim, sabe quando você está sentado numa cadeira, no escritório, e você fica ali o dia inteiro com a mãozinha apoiada aqui no mouse e começa a doer o braço, começa a doer as costas, o pescoço, porque não foi ergonômico. Significa que não foi adaptado para as medidas do corpo humano para aquela atividade. Então uma coisa que respeita a ergonomia, ela tem uma certa altura, então a mesa tem uma altura determinada, a cadeira tem uma altura determinada, a própria mesa. Tudo isso tem estudos e a gente não precisa ficar inventando nada novo, nem guardando tudo na cabeça. Existem livros para isso. Muito bem. Entre essas medidas, tem a questão dos restaurantes. Por que eu quis falar sobre isso? Porque a gente estuda, até nesse livro tem uma seção grande sobre restaurantes, principalmente a parte do salão, onde são servidas as refeições. Então, aí eu comecei a pensar que, por exemplo, existe um cálculo que é feito para quantas mesas por metro quadrado de salão eu consigo colocar. E, obviamente, depois disso tudo que a gente passou, essas distâncias vão mudar. Provavelmente vão ser menos mesas, menos pessoas por metro quadrado. Né? Então, eu quis usar aqui o exemplo do restaurante para falar um pouco sobre isso. O quanto que a arquitetura vai ter que se adaptar e o quanto que talvez a gente tenha que deixar para trás esses conceitos por causa dessas novas regras sanitárias, né? Então, por uma questão de segurança sanitária, para a gente não pegar doenças uns dos outros, a gente talvez tenha que aumentar um pouco esse espaço entre as coisas, né? Então, vamos lá olhar os gráficos do restaurante, os desenhos lá do restaurante, do que era aqui no livro e do que era até então
e do que eu imagino que seja daqui para frente. Já já eu volto para filosofar um pouquinho mais. Bom, pessoal, então aqui eu fiz 2 simulações. Na verdade, assim, esse assunto restaurante é infinito, tá? Eu peguei aqui uma mesinha padrão. Deixa eu voltar aqui pro 3D para mostrar para vocês uma mesa padrão de 4 lugares. Então, aqui nós temos 90 centímetros e aqui nós temos 1,40. É uma mesa confortável para 4 lugares, uma mesa normal de um restaurante. Então, agora vamos para as dimensões do que nós temos hoje em dia, até hoje, né? Ou até ontem, digamos. Até ontem, desculpa aqui, peraí. Até ontem, o que a gente tinha era o seguinte: da parede para a mesa, nessa disposição das cadeiras, a gente deveria deixar 1 metro de distância. Porque a pessoa, ela tá sentada aqui, ela afasta a cadeira um pouquinho para poder sair, para poder entrar, enfim. E entre uma mesa e outra, também 1 metro de distância. Porque dificilmente, você tá vendo que aqui as cadeiras estão bem afastadas da mesa, né? Elas estão colocadas aqui como se a pessoa estivesse saindo ou entrando. Dificilmente no restaurante você vai ter a situação de 2 pessoas saírem ao mesmo tempo. Então você coloca 1 metro de distância, que é uma distância ok, enquanto essa pessoa aqui está com a cadeira mais encostada, essa pessoa aqui ela está se locomovendo. Muito bem. E nesse sentido aqui, onde vai ter a maior circulação de pessoas, também 1 metro. Tem pessoas que acham que 80 centímetros seria suficiente. Mas vamos colocar aqui uma medida ok, que seria 1 metro, tá? Então, nessa configuração, que seria do velho mundo de 2 meses atrás, neste restaurante, que eu tenho aqui 9 metros nessa parede por 9 metros nessa outra parede, ou seja, 81 metros quadrados, eu teria 16 mesas, vezes 4, me ajuda aí se eu estiver errada, mas até onde eu me lembro, são 84 lugares. Mais ou menos uma pessoa por metro quadrado de restaurante. Muito bem. E daí a gente vai para o novo normal. Olha a diferença, só aqui você já vê, né? A diferença de concentração de um lado para o outro. O salão seria o mesmo, então 9 metros de um lado por 9 metros do outro. Mas o que mudou aqui? Essa distância, então em vez de 1 metro, eu deixei 2 metros. Por quê? Porque eu preciso manter entre essa pessoa e essa pessoa os tais de 1,5 metro, correto? E entre essa mesa e essa mesa, eu também coloquei 2 metros. Poderia ter colocado 1,5 metro, mas não ia dar certo aqui na divisão deste salão que eu tô simulando de restaurante. Então, a conta aqui seria assim, os mesmos 81 metros, vocês podem ver que temos 9 mesas, 9 vezes 4, 36, então acaba sendo uma pessoa para cada 3 metros quadrados de salão, quase, né? Eu tô aproximando aqui as contas. Mas olha como muda, era uma pessoa por metro quadrado e aqui eu perco, entre aspas, 2 pessoas em cada metro quadrado de restaurante. Então, esse tipo de coisa eu acho que vai ser uma situação em que a gente vai ver muito mais. Você tá vendo a diferença aqui, ó? Isso aqui seria, digamos, o novo normal. Tá? Comparado com aquele outro lá, vamos entrar lá no outro restaurante, que seria aquele quilão, aquele quilão que a gente está acostumado a comer, seria mais ou menos nessa configuração, até 2 meses atrás. Quando a gente voltar a poder frequentar restaurantes, eu acredito que os ambientes vão estar muito mais nesta configuração aqui. Isso sem falar das outras configurações de mesas que a gente pode ter, né, em restaurantes e a própria questão do buffet, né, porque o buffet em si, aquela coisa da comida tá exposta, tudo isso, a gente vai ter que repensar nisso tudo, né? Então, coisas a serem pensadas pós-quarentena.
Então, gente, vocês viram aí, eu fiquei pensando uma coisa assim, relutei muito em fazer essa série, porque eu não queria muito ficar batendo nessa tecla de doença, de pandemia, de caos mundial, né? Eu não queria ficar falando sobre isso. Eu prefiro falar sobre, beleza, essa é a realidade e não tem como voltar atrás. Muitos de nós talvez fiquem pensando assim, ai, mas antes, ai, se voltasse ao normal. Mas, gente, talvez nunca mais volte a ser o que era, né? Então eu resolvi trazer soluções, possibilidades do que talvez seja o nosso novo normal. Então, nessa série eu falei rapidinho sobre o restaurante, só como um exemplo muito rápido, assim. Eu acho que essa coisa das mesas, eu lembro, a gente tinha aula de ergonomia na faculdade, e eu tinha uma professora que se chamava Josilena, e as meninas que estudaram comigo vão lembrar muito bem dessa professora. Ela falava sobre a bolha. A bolha é o seguinte, sabe quando você tá, por exemplo, você tá numa fila, e daí tem uma pessoa perto de você. Essa bolha é psicológico, tá? Então, por exemplo, essa bolha, ela tem um certo tamanho que se a pessoa passar desse espaço, então vamos supor, numa fila de banco, por exemplo, a minha bolha tem 1 metro, tá? Então 1 metro para lá, 1 metro para lá, tá tranquilo. Se a pessoa ficar aqui a 70 centímetros, me incomoda. Essa bolha, obviamente, ela muda de acordo com o ambiente que você tá. Então num show a bolha já é menorzinha, né? A bolha é mais ou menos o teu tamanho mesmo, a pessoa só não pode ficar te empurrando, daí ela invade a sua bolha. E essa coisa do restaurante, não é só a questão da ergonomia, porque aqui nesse livro, né, que talvez esteja oficialmente obsoleto agora, é levado em conta o espaço físico real que a pessoa precisa para circular. Então tem uma pessoa sentada ali, como eu mostrei para vocês. Tem uma pessoa sentada, tem outra pessoa sentada e precisa ter um espaço aqui para o garçom circular ou para alguém que vai no banheiro, enfim. Tem que ter um espaço de circulação. Isso é a ergonomia, mas tem que ser levado em conta também a bolha. Essa bolha psicológica. E hoje a ergonomia não mudou, a gente não teve uma mutação genética assim em 2 meses de quarentena que fez a gente ficar maior. A gente não ficou maior, a gente continua tendo mais ou menos o mesmo tamanho. Mas a nossa bolha mudou. Para pensar como na fila do banco, quem esteve aqui no banco nesse período, ou na fila da farmácia, ou no supermercado, não importa. De tanto que a gente está escutando, distanciamento social, a gente já ampliou essa bolha. Então, se você está numa fila da farmácia ou do banco e a pessoa fica um pouquinho mais perto do que você acha que deveria ficar, você já fica incomodado. E você percebe como até 3 meses atrás, você até aceitava que a pessoa ficasse a meio metro, 70 centímetros de você numa fila, e hoje em dia você não aceita mais. Essa bolha já ficou um pouquinho maior. Então, esse tipo de coisas está passando pela minha cabeça. E nos próximos vídeos eu vou continuar desenvolvendo esse assunto, porque eu acho que a gente, como arquiteto, a gente tem que parar para pensar nisso, na parte prática da coisa. Sabe? O que esse novo mundo vai trazer para a gente, arquitetos, como desafios. Isso aqui, eu acho que já era. O que vocês acham? Não esquece de dar joinha nesse vídeo. Compartilha esse vídeo com quem vocês conhecem aí que tem uma bolha um pouquinho maior. E eu não estou falando de gente obesa, tá? Não é isso que eu estou falando. Estou falando do psicológico. Não faz diferença a parte física. Compartilha aí com os amigos. E semana que vem eu volto para mais uma sessão de arquitetura filosófica. Para a gente falar sobre esse novo mundo que está chegando aí. Tchau!